pessoa pode cometer erros técnicos, e um erro técnico nessa profissão pode ser irreversível. Normalmente provoca algum tipo de dano irreversível àquele bem cultural no qual a pessoa trabalhou. Cada restauro é diferente um do outro. É difícil encontrar duas coisas que sejam iguais. O movimento do restauro, dependendo da peça, dependendo do artista, dependendo da época, são diferentes. É difícil você pegar duas peças que tenham que intervir do mesmo jeito, certo? E acho que isso incentiva o restaurador. Não é uma coisa monótona, é uma coisa que sempre muda, né? É sempre diferente. A maior reclamação que a gente tem nessa parte do restauro são os ditos restauradores, né? Que aparecem a cada obra dizendo que vão restaurar e acabam perdendo e extraviando peças que seriam importantíssimas e pelo baixo custo que eles cobram e a mão de obra totalmente desqualificada, acabam perdendo elementos imprescindíveis nas peças, né? Então quando a gente chega já para fazer o restauro mesmo como deve ser feito, essas peças já não existem mais. Olha, ser restaurador, na minha opinião, basicamente é você preservar, você prolongar a existência útil, a existência real de produtos materiais da nossa cultura, né? Pode ser uma obra de arte, pode ser uma edificação, pode ser até um objeto de uso cotidiano, que não tem hoje, ou na época em que foi produzido não teria maior valor, mas que passa a ter um valor cultural pelo conteúdo que ele porta, né? Então você ser restaurador é você basicamente tentar resgatar a mensagem que esse objeto possa ter a transmitir e você tentar prolongar ao máximo a vida que ele terá. Porque tudo vai acabar um dia, mas você tenta prolongar isso. O restaurador é o profissional que vai atuar numa peça ou numa obra de arte para valorizar aquela peça. Não valorizar historicamente, mas deixar ela harmoniosa para o uso, né? Então vai voltar a ter o uso, um patrimônio histórico que esteja depredado, ele vai restaurar, estudar como é que foi feito para poder dar uso àquela peça, né? Dentro da arte é difícil. Durante as épocas sempre teve problema isso. Os artistas muitas vezes não foram considerados pela sociedade, né? Mas sempre tem essas loucuras, né? Mas depois com o tempo se vê que se deu valor ao artista e as pessoas procuram preservar isso. Na verdade, existe um trabalho preliminar que é o trabalho de projeto. O trabalho de projeto é feito no escritório de arquitetura a partir de levantamentos que se faz da obra e nesse projeto se define quais são os elementos a restaurar e o que em linha geral serão as técnicas a utilizar. Né? Agora, o artesão, ele domina a especificidade do trabalho. Ele sabe exatamente como colocar um gancho num determinado ornamento para fixar esse gancho na alvenaria, que são coisas que o arquiteto não conhece
em todas essas técnicas, em todos os seus pormenores. Então, a relação é uma relação muito estreita, muito profunda e muito proveitosa. Essa relação é uma relação tão estreita e tão antiga, e existem exemplos históricos interessantíssimos. Por exemplo, a família do Gaudí, arquiteto catalão, era uma família de fundidores em ferro. Eles eram donos de fundições de ferro. E foi a partir desse conhecimento que ele passa a desenvolver uma série de elementos da arquitetura dele. Então, ele aprendeu com a família e a família evoluiu com ele, passando a produzir elementos de ferro mais elaborados. Como eu me relaciono com os meus amigos, meus colegas restauradores, me relaciono como eu me relaciono com todos os arquitetos, né? Cada um dentro do seu trabalho, né? Eu tenho, por exemplo, aqui no escritório um número relativamente expressivo de trabalho de restauração, mais de restauração, mas tem um outro veio de trabalho também que eu gosto muito de fazer, que é a habitação para baixa renda. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de estar me relacionando com arquitetos de renome, como Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteado, enfim, ou pessoas extremamente voltadas à área de restauro, como Júlio Moraes, como o Toninho, que é uma pessoa que trabalha comigo e a gente resolve em conjunto vários problemas técnicos de restauração, né? Então, não há é um trabalho como o outro, é um ofício. As diferenças que podem ocorrer aí é justamente na linha de trabalho, né? O escritório de arquitetura do restauro pode estar com uma linha e o restaurador com outra. Então aí surgem as brigas e confusões, né? Mas atuando com um escritório que vai ter uma linha de restauro coerente com a nossa, eu acho que aí um complementa o outro, né? Então, porque nós não aceitamos às vezes coisas absurdas, né? Destruições de peças, que não valorizem às vezes um piso, né? Então a gente quer sempre voltar a buscar o original. E aí pode criar um problema com com os arquitetos que podem não saber que existe esse tipo de serviço. Mas eu acho que geralmente sempre na conversa e tudo a gente consegue estar propondo e estar integrando bem legal essa parte aí do escritório de arquitetura com o restauro, né? Nessa questão relativa à preservação de monumentos arquitetônicos, é de suma importância uma reflexão a respeito de programas. Os programas de necessidades, os programas que vieram realmente provocar o surgimento desse monumento. Isto é, esse é um programa que reflete as expectativas do empreendedor. Um teatro tem o seu determinado programa que nós todos sabemos qual seja. Acontece com uma estação, acontece com uma residência. Cada construção tem o seu programa definido. E a gente até pode fazer uma certa analogia. Ao contrário dos líquidos, que assumem a forma do seu vasilhame, no caso da arquitetura é o contrário. É o continente, o invólucro, que assume a forma do conteúdo. É o conteúdo, que é o programa, que determina o partido arquitetônico. A intervenção em prédios desse porte, dentro de uma cidade, você vê, se diz intervenção em prédios históricos. Para a cidade tem uma importância muito grande, porque justamente os prédios, as construções, contam
a história da cidade. A cidade é essencialmente uma obra histórica, uma ação dos homens montados na história. Portanto, os prédios podem ser encarados como um verdadeiro discurso. Eles contam a história da cidade. E esse contar a história da cidade pressupõe, como tudo que é história, que nada será eternamente estável. Portanto, uma das questões mais interessantes que surgem, no caso, por exemplo, da Pinacoteca na cidade de São Paulo, desse edifício, é o estabelecimento de uma política de intervenção com caráter de restauro. Há casos que talvez tenha-se que estabelecer ou empreender um restauro stricto sensu, quer dizer, ficar aquilo exatamente como era antes, e há casos, como é o caso da Pinacoteca, onde o restauro significa, antes de mais nada, uma revitalização, ou seja, como esse prédio pode, entretanto, continuar uma história para o futuro, como é que ele se torna vivo. Este é o Sítio Santo Antônio, é um monumento nacional e esta é uma casa, a casa do sítio é uma antiga casa de uma das primeiras ocupações do tempo da colônia aqui. A casa é datada de 1641, foi construída por Fernão Paz de Barros, que era um bandeirante, ou ele pessoalmente era mais um financiador, um empresário, vamos dizer assim, de bandeiras, essas bandeiras que alargaram o território brasileiro. Ele construiu essa casa que continha, como todas, uma capela, e depois de 40 anos, em 1681, ele estava muito velho para assistir missa na cidade mais próxima, que era Araçariguama, e mandou a construir uma capela para seu próprio uso, que é essa capela que está aqui até hoje. Esse local foi descoberto em 1937 por Mário de Andrade, que comprou a propriedade e doou à União. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então, executou a restauração dos dois prédios, e o que mais destaca essa capela é a pintura que ela tem em 3 tetos de madeira e 3 retábulos e um púlpito, e que são considerados pelo Lúcio Costa como o exemplo mais antigo existente de arte brasileira, não mais arte portuguesa, no continente americano. O mercado restauro está se ampliando bastante agora, ele está virando moda, né? Fazer o restauro. Então acho que vai ter bastante futuro. A gente conseguindo direcionar, conseguindo canal do restaurador, acho que a gente vai conseguir ampliar bem esse mercado, né? O que a gente não pode deixar é estragar esse mercado que está aberto, né? Então a gente tem que valorizar o profissional
para poder ampliar cada vez mais esse leque, né? O mercado de restauro no Brasil, ele vem se alterando com muita velocidade. Até a década de 80, praticamente, nós tínhamos somente o Estado como grande cliente, o que não era nada bom para a gente, porque a gente sempre estava limitado às questões políticas. Hoje a gente já tem um mercado, a iniciativa privada já abriu os olhos para a importância, né, da questão cultural, por conta das leis de incentivos, ou até, apesar delas, nós estamos hoje, por exemplo, eu tenho o maior número de clientes da área privada. Então, você se colocar, ensinar, mostrar que a preservação e o restauro são coisas viáveis e economicamente interessantes, não há problema nenhum. Eu não vejo... Aliás, eu só vejo futuro, só vejo esperança nesse campo. O mercado está bastante desorganizado, também por um motivo inerente aos próprios restauradores. A nossa profissão não é reconhecida, não é oficializada pelo Ministério do Trabalho, né? Então esse reconhecimento profissional é inclusive a prioridade número 1 da nossa Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, a Abracor. E isso passa também pela questão da formação profissional. Hoje em dia qualquer um pode se dizer restaurador no país, né? E isso é muito ruim, né? Porque o público fica desorientado, os próprios órgãos públicos ficam desorientados em quem confiar e em quem não confiar. Quais são os procedimentos corretos, quais são os procedimentos inadequados, né? Então o mercado, eu acho que está amadurecendo, né? E esse amadurecimento poderia ser bem mais acelerado, poderia ser bem melhor se houvesse, acredito, um maior interesse de parte dos órgãos governamentais. Existe um mercado até bom. Existe aquele problema também, o problema do econômico, do preço. Quando você dá um preço e realmente porque você sabe o que tem que ser feito e aparecem outras pessoas e dão outro preço sem saber de repente o que tem que ser feito. Então, economicamente, muitas vezes as pessoas que cobram menos ganham o trabalho. Mas quando você é conhecido, é mais fácil. Não conhecido pelo nome, sino conhecido pelo trabalho. Sabem que você trabalha bem e isso é interessante, as pessoas procuram você por isso. Ele não tem... A profissão não existe, né? A profissão do restaurador. A gente briga, consegue até formar uma empresa de restauro que não é reconhecida por ninguém. Os órgãos federal, municipal, estadual, você apresenta uma nota de prestação de serviço de restauro e não é reconhecido. Então eles querem que você seja subempreiteiro de obra. E não é isso. Você está restaurando uma imagem, um quadro, você não é um subempreiteiro, né? Então essa figura do restaurador, a gente tem brigado bastante e vamos brigar muito para ter ela reconhecida e registrada, e a figura do restauro, né? Na prefeitura não existe o restauro, você paga o INSS sem ter base, porque eles querem que você recolha como reforma, e não é isso, né? Então a gente está tentando brigar pela profissionalização do restauro. Existem algumas entidades a nível estadual e a nível de Brasil tentando viabilizar, mas a gente vai brigar ainda por isso. Isso é uma coisa que a gente tem que conquistar.
Atualmente existe uma demanda muito maior de mão de obra, né, formada para restauro. Se vê na cidade de São Paulo também outras, muitos prédios sendo restaurados, pinturas sendo restauradas. E contraditoriamente, não tem havido, da iniciativa pública e privada também, iniciativas para a formação de profissionais. Então, é muito desequilibrado. Tem demanda e, ao mesmo tempo, os profissionais vão aprendendo na prática e vão se profissionalizando sem conceitos, sem técnicas adequadas, muitas vezes. Nessa sala, tem os sistemas diferentes de retoque, por exemplo. Então, a possibilidade de exercitar tanto retoque antiquário como retoque conservativo. Se vai estudar hidratação de madeira. Eu acho que as universidades deviam investir mais nisso. Nos cursos de restauração, tem a mão de obra muito escassa. E a aprendizagem, o preparo de um restaurador aqui dentro do Brasil é muito difícil, sim. A demanda do trabalho do restaurador tem aumentado, sim, no país. Isso se deve ao crescimento espontâneo do interesse, da consciência da população a respeito disso. E esse crescimento que está havendo, da demanda da mão de obra, tem levado muita gente a estudar, mas também tem levado muita gente a se improvisar em profissional. Existem alguns cursos, existe o SECOR, que é o melhor curso, é um dos melhores do mundo, sem favor algum, da Universidade Federal de Minas Gerais, que dá cursos a nível de pós-graduação. Tem um curso de formação em São Paulo e um curso que está começando agora na Universidade Federal do Paraná. Seria muito interessante que fosse implantado algum curso a nível de graduação, porque dessa maneira nós teríamos como acelerar o reconhecimento da profissão. O Museu de Pesca está fechado há 11 anos, né? Está fechado há 11 anos por causa de infestação de cupins. E agora, com a abertura, nós propusemos algumas intervenções, as grandes intervenções que não existiam antes, né? Essa sala aqui vai ser a sala de exposições temporárias. Então a ideia é dar esse caráter interativo. A minha visão pessoal, ainda são poucos o número de arquitetos que trabalham seriamente nessa área, né? O Brasil nunca primou por estar muito preocupado com a questão do seu patrimônio, né? Histórico, natural. E mesmo as faculdades, ainda por mais que se esforcem, não conseguem atingir, não conseguem formar profissionais para esse mercado. Então a ideia de estar atuando numa obra real de formação é tentar fazer com que os estudantes percebam como é que é trabalhar no real, como é que é responder às expectativas de uma comunidade. Acho que é uma das grandes qualidades desse projeto. Assim, as pessoas podem estar se deslocando para cima, a ideia é trabalhar uma outra visão de lá de cima daquele pavimento também, você pode estar vendo as exposições por cima, o pessoal passando aqui embaixo. Então a ideia é tentar criar uma comunicação, né? Que é uma intervenção mais contemporânea, uma comunicação entre os dois pavimentos. Temos vários edifícios em todo o país, né? Que são fantásticos e estão no estado que esse aqui esteve, vários em ruínas. E não tem profissionais que estejam, né, abarcando, tentando atingir essas ideias, porque não há mercado, ou não são bem pagos, em geral são prédios públicos, né, então depende muito do interesse público. E a ideia desse trabalho é mostrar que não precisa, né, esse interesse pode partir da comunidade, pode partir de profissionais engajados, deve partir das universidades, né, que ele é um projeto basicamente de formação, né, antes de tudo de formação desses profissionais, então, e tem que ser investido, porque a gente tem que valorizar esse patrimônio e a nossa comunidade precisa dele. A ideia é que cada espaço desse pudesse propiciar às crianças um aprendizado com base na interação com os objetos, tanto os objetos museográficos, assim também como das atividades que elas podem estar trabalhando aqui. A
experiência como estudante foi importante, porque a gente está na faculdade e a gente aprende as coisas na faculdade, né? Coisas acadêmicas, e a gente teve a oportunidade de estar usando aqui no Museu de Pesca, né? Trabalhando em obra, né? Acompanhando a obra acontecer, pequenos detalhes arquitetônicos que a gente teve que fazer pesquisa, porque é um patrimônio histórico, a gente não pode simplesmente vir e intervir, né? Ou seja, a consciência histórica é um pouco além, enquanto capacidade de mobilizar o homem, né? Força capaz, um pouco além de afeto, essas coisas. Você pode detestar uma cidade e cuidar muito bem dela, né? Eu estou exagerando, mas eu espero que você entenda o que eu quero dizer, não é? Você vê uma cidade bombardeada na última guerra e que foi restaurada, é uma questão de absoluta necessidade para continuar a história, não é? É uma manifestação também de uma indignação, não é uma questão de afeto, pura e simplesmente. Então, eu acho muito importante que o povo tenha consciência que isso tudo, o conhecimento, a preservação disso tudo, o desenvolvimento, porque essas coisas se desenvolvem, elas não são estáticas, não são paradas no tempo. Um prédio antigo não é parado no tempo, né? Então, que o desenvolvimento disso tudo pode contribuir para melhorar e muito o seu próprio país. O exemplo está nos países desenvolvidos. Você não encontra um país realmente desenvolvido que não tenha um cuidado primoroso com o seu patrimônio cultural. A restauração, quando um restaurador entra dentro da restauração, a restauração é a vida dele. É impossível você mudar. Qualquer lugar que você entra, você está vendo detalhes, está vendo, é crítico até do seu próprio trabalho, né? Você critica seu próprio trabalho. Se está bem, se poderia ter feito melhor, sempre está, é como uma eterna está se superando eternamente, né? Eu acho que quem é restaurador é impossível que deixe de ser restaurador. Bom, eu sou suspeito em falar porque eu adoro a minha profissão, né? Então, eu acho uma profissão muito importante, não é muito reconhecida, mas é super importante, tá? E você atua em todos os campos. Você tem que ser um pouco administrador, tem que ser um pouco pedreiro, tem que ser um pouco pintor. É apaixonante ser restaurador.